Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será sobre decepção. Vou falar com vocês sobre algo que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes vamos ter decepções com pessoas. Vamos ter decepções por não ter acontecido algo do jeito que esperávamos, por não ter conseguido algo que queríamos muito. Mas as decepções às vezes acontecem para que possamos aprender que Deus está no controle da nossa vida. A palavra decepção é abordada de várias formas na Bíblia, mas Deus é tão bom, tão grandioso, que Ele nos conforta em meio às decepções, que Ele nos levanta quando estamos caídos e Ele nos orienta quando estamos meio sem rumo. Muitas vezes até perdemos a confiança, mas Deus, Ele nos levanta. As decepções podem causar tudo isso. Podem causar desconforto, podem nos colocar para baixo, podem nos deixar sem orientação e podem nos fazer perder a confiança em Deus. Vamos ver o que Deus quer nos falar através desta mensagem. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Aqui Deus nos mostra que as decepções não podem ser maior do que Ele, que temos que colocar Deus acima das decepções e se fizermos isso, Ele guiará os nossos caminhos. A confiança no Senhor tem que estar acima de qualquer coisa, tem que estar. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão na igreja e se decepcionam com o pastor, com o obreiro e acabam se afastando de Deus. Aí eu pergunto, a pessoa está indo para a igreja para buscar conforto em Deus ou em pessoas? Pessoas, na maioria das vezes, vão decepcionar, mas Deus não decepciona ninguém. Pelo contrário, Ele trata o nosso coração. Ele tira a mágoa, rancor, ódio, tira tudo que provém do maligno e nos mostra um caminho onde vamos enfrentar batalhas, mas enfrentar com vitórias. Eu nunca vi um servo de Deus ser derrotado em batalhas. Um servo fiel. Mas já vi muitas pessoas que dizem ser fiéis saírem da igreja por estarem decepcionadas. Agora, do que adianta falar e não ser? Do que adianta a fidelidade e a confiança que diz ter em Deus quando só fala da boca para fora? A primeira coisa que todo cristão deve aprender é que ele deve colocar em prática aquilo que ele declara com a sua boca. Uma coisa que às vezes acontece quando há decepções em nossa vida é a carga que o diabo tenta colocar em nós. A pessoa vê a decepção como algo que não pudesse ser solucionado. Aí se decepciona, se frustra ou fica ansiosa por querer resolver e não conseguir. Mas, graças a Deus, temos um Deus que podemos colocar as nossas decepções, as nossas ansiedades diante dele. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem todo um cuidado conosco, mas precisamos entender que todos nós somos falhos. Todos nós que estamos fazendo a obra de Deus, podemos até com atitudes e atos decepcionar pessoas e precisamos estar atentos a isso. Mas que isso não se torne um peso na nossa vida. Na igreja, você não tem que olhar para os pastores ou obreiros como pessoas perfeitas, porque certamente eles não são. Nós não somos perfeitos. Você tem que olhar somente para Deus. Ele sim é perfeito. Tem pessoas que vão para a igreja e têm a necessidade de ser bajuladas ou de serem vistas, precisam ser notadas. Só que quem tem que nos perceber, quem tem que nos notar é Deus. É dele que precisamos chamar a atenção. Só que chamar a atenção de uma maneira boa, em que ele olhe para nós e veja pessoas que realmente confiam e colocam ele em primeiro lugar. Uma outra coisa que a decepção nas pessoas pode causar é a mágoa no coração. Tem pessoas que por qualquer coisinha ficam magoadas, chateadas e deixam isso entrar nelas de uma forma que não conseguem perdoar. Mas ouçam o que a palavra diz.
Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Não devemos ficar chateados, amargurados, com raiva. Pelo contrário, devemos perdoar uns aos outros para que Deus venha também nos perdoar. Agora, uma coisa muito importante sobre as decepções é que elas podem fazer também as pessoas perderem a esperança em Deus. Mas não podemos e nem devemos dar ouvidos à voz do diabo. Salmos capítulo 42, versículos 5 e 6. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. O diabo às vezes coloca tanta coisa na cabeça das pessoas que elas ficam tristes e abatidas. E o salmista Davi entendeu isso. Ele disse: por que está tão triste minha alma? Não fique assim, porque a minha esperança está em Deus e não nas pessoas. Era isso que Davi estava falando. Se agirmos desta forma, confiando, perdoando, não olhando para o nosso próprio entendimento e colocando Deus em primeiro lugar, pode ter certeza, a nossa vida irá para um caminho certo e nenhuma decepção vai nos abater ou vai nos tirar da presença de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que, às vezes, as decepções podem causar muitos danos em nossa vida. Precisamos olhar para o Senhor, colocar tudo diante do Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Sabemos que temos um inimigo sujo que fica o tempo todo tentando nos tirar da sua presença, tentando nos desanimar, tentando fazer até as pessoas nos decepcionar. Pai, precisamos estar diante do Senhor. Precisamos estar retos diante de Ti. Precisamos estar confiantes e não deixar que nenhum tipo de sentimento contrário à Sua palavra entre dentro de nós. Que a decepção passe longe, passe muito longe de nós. Que possamos ser pessoas que verdadeiramente andam de acordo com a Tua palavra e amam ao seu próximo. Que possamos amar sim o nosso próximo e que possamos confiar em Ti de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. O nosso coração, ele é enganoso, mas quando o Senhor está dentro de nós, o Senhor faz com que esse coração seja voltado para Ti. Que o nosso coração seja totalmente voltado para o Senhor. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.